Graça e paz. Amém. Que bom, não é? Deus é bom. Em todo o tempo. Nós cantamos isso, né? A minha alma canta ao Senhor. E temos muitas razões para concluirmos que Ele é bom. Aliás, eu acho que nós podemos dizer que Ele é muito bom. O fato de estarmos aqui já prova que Ele é muito bom. Amém? Ele tem sido bom para você? Amém. Que bom. Glória a Deus. Diga assim, Pai. Diga forte, Pai. Obrigado por eu ser uma terra boa. E toda palavra lançada em mim vai dar a 30, a 60 e a 100 vários frutos para a honra e para a glória do seu nome. Aleluia. Você é uma terra boa. Amém? A Bíblia diz, Jesus falou que a terra boa é aquele que ouve, entende e coloca em prática. Não adianta só ouvir, tem que ouvir e entender, mas tem que praticar. Então, você tem todas as ferramentas e eu também para sermos uma terra boa. Amém? Glória a Deus, porque eu creio que você e eu somos terra boa. E quando nós olhamos para a nossa vida, pelo tempo que nós já estamos caminhando com o Senhor, eu creio que você, quando olha para a sua vida, há tempos atrás e hoje, você pode perceber e pode contemplar a prosperidade do Senhor na sua vida, não pode? Porque quando nós falamos em estarmos tendo uma vida abundante, a vida que Jesus falou lá em João 10:10, talvez quando nós comparemos a nossa vida com a vida de outras pessoas, aí pode ser que a gente desanime. Mas quando a Bíblia diz que se nós formos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, caminhando alinhados com a palavra de Deus, a Bíblia diz que não vai cair folhas. E tudo que nós fizermos vai dar certo, vai prosperar. E talvez quando você se compare a você mesmo, e eu, né? Olhando para nossas vidas, sei lá, há 5 anos atrás e hoje, há 10 anos atrás e hoje, eu tenho certeza que você pode contemplar as obras do Senhor na sua vida. O crescimento, a prosperidade, as coisas que o Senhor tem feito, que nos fazem concluir que Deus é bom. Você é próspero? Baseado nesse pensamento e nesta visão, você tem prosperado? Eu creio. E vamos prosperar muito mais. Vamos dar certo. Amém? Porque nós somos terra boa. E a palavra de Deus tem sido lançada em nós. Hoje deveria estar aqui conosco o irmão Jefferson e o pastor Ricardo lá do projeto Eu Acredito, mas eles tiveram um contratempo e não puderam estar. Então, estão sujeitos a abrir uma outra oportunidade. E aí, vamos compartilhar a palavra, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2.
dos versículos de 1 a 12. Mas o pastor perguntou aqui se eu não vou comentar nada, mas a intenção deles em estar aqui hoje era para compartilhar a respeito de algumas coisas que têm sido modificadas lá no projeto. Eu acredito, quem já teve a oportunidade de conhecer, é uma casa de recuperação de viciados em droga, e ela fica localizada lá em Ibiúna. E eles estão, por alguns motivos, estão precisando mudar de lugar, já tem o lugar, já estão preparando o lugar, e há uma necessidade de recursos financeiros. Então eles lançaram uma campanha, e nós já até divulgamos para algumas pessoas via WhatsApp, e se você tiver a oportunidade de receber, eu creio que eles vão intensificar isso nos próximos dias, e lá tem tudo escrito como você pode ser um participante e cooperar. Mas é claro que é melhor que eles que vivem no dia a dia a situação e tudo que Deus tem feito naquele lugar, ouvindo através da vida deles, eu creio que a ênfase é muito melhor e nos dá uma visão mais ampla do que está acontecendo ali. Eu tenho tido a oportunidade de estar em alguns momentos compartilhando lá com eles. Me comprometi com o pastor Ricardo de estar lá todo terceiro domingo de cada mês pela manhã, e é nítido, né? Eu tive uma experiência lá em 2015 de passarmos quase um ano aplicando aquela ministração que nós temos feito aqui de hombridade, e ao final eu confesso aos irmãos que depois de alguns meses, eu até falei isso para o pastor Ricardo, eu falei, puxa vida, né? O resultado não é tão bom quanto a nossa expectativa. Porque quando nós ministramos a palavra, nós gostaríamos que fosse 100% de aproveitamento. Mas a obra quem faz, e eu preciso entender isso, e todos nós precisamos, não sou eu, e nem é você, mas é o Espírito de Deus, não é? E eu confesso que no primeiro momento eu até fiquei desanimado, mas ao longo do tempo eu pude perceber que dos 30 ou 35 que participaram, não todos, mas 2, pelo menos, tiveram a sua vida transformada. Por toda a injeção e por todo o trabalho que é feito lá. Então, Deus me fez ver o seguinte: a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós criamos uma expectativa que nós queremos 100%. Mas o Espírito Santo é que vai trabalhar, e aqueles que forem terra boa e que se deixarem ser trabalhados pela palavra de Deus, esses vão dar frutos. E é por esses que vale a pena. E não podemos desistir. E aqueles que, porventura, ainda não deram resultado e ainda têm a possibilidade de estar lá, eu creio que há esperança para eles. Amém? Então, eu convido você também, assim como eu, a não desanimar. Né? Às vezes nós olhamos e tendemos a ter esse desânimo, mas eu creio que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é na fraqueza que nós podemos dizer e viver que somos fortes. Porque, não por nossa causa, mas porque Deus está dentro de nós, pelo seu Espírito Santo. Amém? Então, esse é o assunto, e eles, na primeira oportunidade, eu creio que poderão compartilhar aqui conosco. Então, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim: E ao terceiro dia,
fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Não muitos dias, desculpe. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é verdade para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos como pedra, ou como espinho, ou como a terra batida, mas nós somos uma terra boa. E nós queremos receber a tua palavra, assim como temos recebido todos os dias. E queremos que essa palavra dê fruto nas nossas vidas, Pai. Não para a nossa glória ou para a nossa honra, mas para a honra e glória do teu nome. Que o nosso crescimento seja baseado na tua força em nós, Senhor. E é isso que nós queremos para as nossas vidas. Queremos ser pessoas melhores. Queremos sair daqui melhores do que nós chegamos, Senhor. Para que sejamos melhores pais, melhores mães, melhores esposos, esposas, melhores filhos, melhores maridos, melhores vizinhos, melhores colegas de trabalho, melhores irmãos, melhores servos, Pai. Nós queremos cada dia mais ser parecidos contigo, pois o nosso objetivo é caminharmos de glória em glória, para sermos aperfeiçoados, como diz na tua palavra, até chegarmos à estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo operando em nós e nos convencendo daquilo que nós precisamos melhorar, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus então chegou neste lugar e a própria Bíblia fala que foi a primeira vez, ou o primeiro milagre que Jesus efetuou. Ele tinha acabado há poucos dias de ser batizado por João Batista, e ele chegou nesse lugar e, lendo o texto, nós percebemos que provavelmente o convite foi feito à sua mãe, Maria, porque diz aqui que existia uma festa, bodas em Caná, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. E se nós formos entender o texto e tentar alinhar com aquilo que acontecia na época, para podermos aplicar a nossa realidade, a Bíblia diz que era uma festa de casamento, e normalmente as festas não eram como as festas que nós temos hoje, que nós casamos às 7 horas da noite, o casamento vai até 8h30 e 9 horas, e nós vamos para o salão de festas e passamos 2, 3, 4 horas. Algumas pessoas
que são mais animadas viram à noite festejando, mas não passa disso. Dificilmente nós temos uma festa de casamento que dure mais do que um dia. Mas a festa, naqueles tempos, eram festas bem compridas. Eram festas que duravam dias. E também nós entendemos que Jesus não chegou no começo da festa. Ele chegou e a festa já estava, pelo menos, do meio para o fim. Porque logo que Jesus chegou, acabou o vinho. E não era pouco vinho, não. Jesus mandou encher 6 talhas de água. Eu dei uma procurada para entender o quanto é isso. E na minha procurada, uma talha ela pode ter de 80 a 120 litros. É bastante coisa. Se a gente usar a média disso, são 100 litros, vezes 6, são 600 litros de vinho. Então você pode imaginar que é vinho para beber por alguns dias, né? Ninguém consome 600 litros de vinho em 2 horas. Haja tempo para tomar todo esse vinho, não é? Nós fazemos aqui as nossas festas regadas a suco e refrigerante. Cada garrafa de refrigerante tem 2 litros, você sabe disso, né? Algumas, pelas suas robustez, chegam a 3. Se nós temos 50 de 2 litros, nós temos 100 litros. Mas eu acho que não chega a tudo isso, o nosso consumo aqui. Mas enfim, é para termos uma ideia da grandeza da situação. Uma coisa interessante que nós vemos também nesse texto, que não foi o noivo que percebeu que acabou o vinho. E nós entendemos que o principal da festa era o noivo e a noiva. Quem percebeu que acabou o vinho, pelo menos a Bíblia diz que quem chamou a atenção pelo vinho acabado foi Maria, a mãe de Jesus. E ela era uma convidada. Então Maria percebeu que acabou o vinho antes que o próprio noivo percebesse. E não tem coisa pior em qualquer festa, ocasião ou qualquer evento que você e eu organizemos, do que você chegar e ainda não acabou. Pensou, você faz lá um aniversário, não chegou ainda a hora do bolo, e as pessoas chegando e comendo, com fome. E normalmente festa de crente a gente come, não é? É uma benção. E as pessoas com fome, acabou o pão. É terrível. Acabou o refrigerante, não é bom. Então, é frustrante você estar numa festa e acabou, não que o sentido da festa seja comer, mas, sendo bem honestos, ir numa festa só para ficar olhando para o noivo, você já olhou para ele o tempo todo aqui no casamento, né? Então a festa é para comer. Ninguém é obrigado a propor uma festa, mas se propor, tem que ter comida. E se tiver comida, tem que ter bebida, né? Não seria de bom tom também alguém falar, olha, nós vamos oferecer aqui coxinha, pão com carne louca e água. Alguns, quase todos nós, né? Iríamos falar, puxa vida. Pedisse, né? Pedisse que a gente colaborava. Por quê? Porque é bom ter tudo. Mas o fato é, não é bom que as coisas acabem. E as pessoas não perceberam. A mãe de Jesus percebeu, chamou Jesus e falou, olha, acabou o vinho. E Jesus respondeu, até parece uma resposta bem ríspida, quando nós lemos, e ele falou, mulher. E não que mulher seja um termo ruim. Jesus usou o termo mulher em outras ocasiões. A tua fé te salvou com outra mulher. Então, ele não estava
destratando Maria. Mas ele foi um pouco direto. Ele poderia falar: mãe ou mulher, como ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Ou eu não estava pensando talvez em já começar a manifestar a glória de Deus. Mas Maria, nós entendemos que não deu muita bola. E quando ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora, Maria olhou para os homens e falou assim: olha, faz tudo que ele mandar. Porque ela já entendeu que alguma coisa ia acontecer. E Jesus, como não faz nada mal feito, ele falou: então, vocês encham todas as talhas até em cima. Já que vamos fazer bem feito. E Jesus não orou, não fez nada. Ele simplesmente falou assim: olha, pode pegar um pouco e levar lá para o dono da cerimônia, que é o responsável, não o principal, mas o responsável pela cerimônia, que a Bíblia diz aqui que é o mestre-sala. E aqueles homens levaram, eles sabiam que eles tinham colocado água, mas o homem não sabia. E a Bíblia faz questão de ter isso como um grifo. E quando chegou para aquele homem, a Bíblia diz que ele tomou aquele vinho e ele foi falar com o noivo: olha, todas as pessoas servem primeiro o melhor e no final, que está todo mundo já bem... Vamos trazer também isso para ficar claro, né? Você que tomou um refrigerante que você considera uma marca melhor e já tomou meio litro em várias vezes, vários copinhos, né? Você não tomou meio litro de uma vez, mas você foi tomando. Eu não falei a marca. Mas você tomou o refrigerante que você mais gosta, né? No começo da festa, você se dá o direito a procurar aquele lá. Não, eu quero aquele. Você está todo luxuoso ainda, né? Cheio de garrafas cheias, os irmãos servindo, e você fala: não, irmão, esse agora não, vou pegar aquele ali. Mas chega um determinado momento que vão acabando as garrafas de melhor qualidade e vão sobrando as garrafas das marcas que nós consideramos de menor qualidade, e você já não é tão criterioso. Você já está mais tranquilo em relação a isso e vai tomando aquele mesmo. E com vinho era a mesma coisa. Nós não temos a sensação de embriaguez quando nós tomamos o que tomamos, porque o vinho a gente sabe que dá isso, mas uma sensação de estar satisfeito, saciado, preenchido. Mas eu creio que aqui era costume desse jeito. Então você compra um vinho caro, as pessoas consomem no começo e depois elas já não estão mais percebendo a qualidade e vai tomando o que vier. E como o noivo não quer gastar muito, ele compra talvez 2 ou 3 qualidades de vinho diferente. Mas o fato é que o homem estranhou e ele falou: puxa vida, todo mundo serve primeiro o melhor e depois o pior. E você serviu um que parecia ser muito bom, mas agora você nos surpreendeu com algo melhor. Tá claro? Essa é a história. Se nós aplicarmos isso para os nossos dias e para a nossa vida, e nós podemos aplicar essa palavra em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio, e eu imagino que você acredita nisso também, que nenhuma palavra foi registrada apenas para um conhecimento histórico, mas tudo que está escrito, a Bíblia diz que foi inspirado pelo próprio Deus, como palavra dele. Isso significa que serve para o meu e o seu crescimento. Todas as coisas que estão registradas aqui é para o nosso crescimento, são para o nosso crescimento. E nenhuma delas deve ser desprezada. Então, quando nós olhamos essa palavra e olhamos para as nossas vidas, nós temos que entender e precisamos compreender que há algo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas a respeito disso aqui.
Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você, como a maioria de nós, está aqui há vários anos. Uns há 30, outros a 60, não, a menos, né? Outros a 20, outros a 10, talvez outros a 40, mas estamos aqui há bastante tempo. Esse é o fato. E ouvindo coisas preciosas. Mas existem determinados momentos na nossa vida em que, tal como o vinho acabou, algumas coisas começam a tender ao fim. A animação para algumas coisas, às vezes, ela começa a esfriar. Não fosse assim, lá no livro de Apocalipse não estava escrito à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que era uma igreja muito bem alinhada com a vontade de Deus, mas o que foi escrito na carta dela? Que você deixou o seu primeiro amor. Por quê? Porque é uma tendência nossa, como seres humanos, em determinados momentos da nossa vida, perdermos o gás, perdermos as forças para executar determinadas coisas. Às vezes, inclusive, você não entende e até questiona Deus: para que esse negócio de ir para a igreja? Vou fazer aqui a igreja em casa. E um dos motivos pelos quais nós nos congregamos é para que sejamos reanimados, reavivados pela palavra, pela comunhão, por estarmos juntos, congregados. E é da vontade de Deus que nós estejamos vivendo como igreja, congregados, para que um ajude o outro. Isso é ser igreja. Ser igreja não é vivermos cada um por si, mas é vivermos todos, um servindo ao outro, ajudando ao outro. E quando um cai, o outro levanta. Não é bom andar só, mas é bom andar em unidade. A vontade de Deus é que nós andemos em unidade. E o motivo de andarmos congregados é isso. É para que cresçamos juntos, para que possamos avançar, para que possamos ser aperfeiçoados. Lá em Efésios diz que o próprio Jesus distribuiu dons à igreja, aos homens, para o aperfeiçoamento da igreja. Então é da vontade de Deus que nós andemos como igreja e não andemos de maneira individual, sozinhos. Porque sozinhos nós vamos tender ao esfriamento. Há um exemplo que várias pessoas já deram aqui, que quando você tem uma brasa lá no meio da fogueira, ela fica sempre encandecida. Mas quando você atira e coloca de lado, a tendência é que ela se esfrie e vá diminuindo a sua chama até que ela se apague. Por isso, é a importância de ela estar dentro da fogueira. Mas existem áreas das nossas vidas, e essas áreas podem ser espiritual, pode ser no casamento, pode ser na paternidade, pode ser em um determinado ministério, pode ser em relação à igreja, pode ser no trabalho. Em todas essas áreas em que nós estamos envolvidos, se nós não nos atentarmos, é perigoso que haja a tendência de um esfriamento, a tendência de um desânimo. Nenhum de nós é de ferro. Nenhum de nós em si mesmo tem forças para garantir a sua sustentabilidade sozinho. E é por isso que a Bíblia diz que em Deus é que nós somos fortes. Por isso que nós temos que reconhecer a força de Deus dentro de nós. E eu não sei se de repente você está vivendo em alguma área de sua vida uma situação de desânimo, mas eu quero que hoje, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, você saia daqui animado ou reanimado a retomar aquilo que de repente você estava já querendo largar. E às vezes a Bíblia diz que o homem sem fé
lá em Tiago está escrito isso, e ele é inconstante, e ele é comparado a um barco à deriva, que pode ser levado a qualquer direção. É muito ruim quando nós entramos em uma situação de inconstância. E às vezes somos levados a começar algumas coisas, mas não nos permitimos, talvez, pedir ajuda ou buscar forças em Deus para que não haja desânimo. Irmãos, o desânimo, todos nós estamos, como se diz? Sujeitos, obrigado. Sujeitos a que ele venha até nós. Como eu disse, nenhum de nós é o homem de ferro. Então pode ser que nós fiquemos desanimados. Mas a Bíblia diz que nós podemos ficar desanimados, mas não podemos ficar abatidos ou cair naquele desânimo a ponto de não querermos mais continuar. E aonde que nós vamos buscar forças nisso? Na palavra de Deus. Nós temos dentro de nós, e nós comentamos isso aqui há 2 ceias atrás, nós não temos, e você tem ouvido isso há muito tempo aqui, Deus não está ao seu lado ou pertinho de você. A Bíblia diz que dentro da nova aliança em que nós vivemos, Deus está dentro de nós, pelo Espírito Santo. E existem ferramentas na palavra de Deus que nos ajudam a fortalecer o nosso espírito para que ele possa, junto com o Espírito Santo, fazer coisas maravilhosas. Nós somos seres espirituais. Nós temos aprendido isso aqui. Por exemplo, a oração em línguas, Paulo fala que é para quê? Para que você seja edificado individualmente. Então essa é a importância de você orar em línguas. E às vezes nós deixamos para fazer isso no momento aqui na igreja. Quando, vamos ver se tem algum momento de, e nós chamamos até, apelidamos como ré-pré-pré. Aquele momento, aquela unção, mas não é para esse momento. Claro, nesse momento você pode também deixar Deus trabalhar, mas é para quando você, e nós aprendemos aqui outro dia, mais uma vez ouvimos através da vida do pastor Antônio, a importância disso, de você desenvolver e ter um tempo praticando isso individualmente. Para quê? Para que o teu espírito seja fortalecido, para que o nosso espírito fique fortalecido. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas a obra do Espírito Santo e a obra de Deus já foi feita, agora nós temos que fazer a nossa parte. Ele está aqui como nosso ajudador, mas nós precisamos ter atitude para que as coisas aconteçam. E eu não sei se você chegou aqui hoje, ou tem determinadas áreas na sua vida em que você já está desistindo, ou até já desistiu, mas o mesmo Jesus que chegou naquele casamento e fez aquela transformação e trouxe o vinho aonde não tinha, ele está aqui também hoje. É esse que está dentro de você e pode revigorar a sua vida em qualquer área que seja. Porque não é da vontade de Deus que nós sejamos inconstantes. Começa uma coisa e para. Começa um trabalho e para. Começa um curso e para. Começa um ministério e para. Começa, fala, pastor, eu estou animado e eu vou fazer e tal. E dali 3 meses para. Olha, agora eu vou entrar no grupo de louvor. E aí você vem, se engaja, as pessoas acreditam em você, te dão a oportunidade e você para. Não é da vontade de Deus que nós sejamos assim. Inconstantes. Isso olhando pelo lado aqui no ministério, na igreja. Imagina no casamento, por exemplo. Você fica todo animado e fala para sua esposa, agora nós vamos arrumar a casa toda. E aí você arruma a sala, cansa e para. E aí fica lá todo o resto a ser arrumado. Ninguém gosta disso. Não, agora eu vou procurar um trabalho na minha área. E aí você vai 2 dias e fala, puxa vida, está difícil. Agora eu vou começar um curso, e aí você vai 2 meses e fala, está muito cansativo. E para. Não é da vontade de Deus que nós sejamos assim. Agora eu vou ficar noivo e nós vamos casar.
agora, sempre assim, agora. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E na estação própria nós vamos dar os frutos. Para que você dê o fruto, e eu também, na estação própria, nós temos que continuar plantados e determinados naquilo que nós vamos fazer. Não podemos ficar começando e parando, porque a Bíblia diz que se nós somos assim, nós somos como meninos inconstantes. Sabe o que a Bíblia quer dizer com meninos? Crianças. Porque criança é assim. Criança fala, papai, eu quero começar um instrumento. E aí, você compra lá o violão. E eu tive essa experiência, né, em casa. Com o Heitor ali. E compramos o violão. E ele foi na aula. E começou, e de repente ele começou a perceber que doía os dedos. Ele falou, papai, mas dói os meus dedinhos. Eu falei, é isso mesmo. Mas não tem jeito. Para que você fique tocando igual aqueles meninos que tocam lá na frente, tem que criar calo. O problema é que nós vemos as pessoas realizando as coisas e nós nos animamos com o resultado do trabalho de alguém e fala, puxa vida, eu quero ser igual o pastor Disseu. Quero ter uma igreja, um ministério assim. Mas ninguém olha quantas vezes doeu o dedinho do pastor Disseu. Não é? Comparando com a questão do violão. E você vê alguém tocando maravilhosamente bem, você fala, é isso, eu me vejo assim. Aí você fala, vou entrar na aula. E você já quer chegar, e a tendência nossa é chegar e falar, professor, como é que eu chego já chegando? Ele fala, tem alguns exercícios a serem feitos. E no primeiro, você já fala, é isso mesmo? É. E você vê alguém correndo, ou você vê alguém com um casamento muito bom, ou você vê alguém muito bem posicionado no seu trabalho, ou você vê alguém muito bem ministerialmente, ou você vê alguém, enfim, algo que você olha e fala, olha que exemplo, eu quero isso para a minha vida. Mas quando você e eu olhamos isso e falamos, eu quero ser parecido com Jesus, nós temos que entender que para chegarmos à estatura que a Bíblia propõe, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho não vai ser tão fácil, na maioria das vezes. Não vai ser apenas fazermos um download daquele programa, como se nós fôssemos um computador e saímos fazendo. Não somos robôs. Existe um tempo de aprendizado. E na maioria das vezes, nós desanimamos no meio do caminho. Por quê? Porque não queremos pagar o preço que aquelas pessoas pagaram para chegar onde elas estão. Olhar para alguém que está à frente e falar, eu quero também isso para a minha vida, e não, eu não estou falando de maneira alguma no sentido, ou com inveja, ou com ganância, olha, eu quero aquele ali, não, de uma maneira saudável, Senhor, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para o meu filho, mas quando você entra no caminho para chegar lá, nós desanimamos porque nós começamos a encontrar as barreiras. Irmãos, ter um casamento estruturado não é se casar no dia 20 e no dia 21, 22, 23 e no primeiro ano as coisas já estarão perfeitas. Não. Haverá um caminho a ser percorrido para que o casamento seja algo bom. Talvez no primeiro ano, alguns momentos do casamento são ótimos, mas existem muitas arestas a serem cortadas. Existem muitas coisas a serem ajustadas. Talvez no seu primeiro ano de curso existam momentos bons, maravilhosos, mas existem muitas adaptações. Talvez naquele trabalho novo que você esteja almejando para você, num primeiro momento, tenha momentos bons, mas existem momentos que você tem que se desdobrar.
Talvez o ministério que você esteja almejando, existam momentos bons no início, mas tem muitos mais momentos de esforço. Coisas que você tem que fazer até quase que além das suas forças. Correr atrás, se esforçar. E ao longo do tempo as coisas vão caminhando, o tempo vai passando e você vai sendo aperfeiçoado naquilo. A tendência é que fique mais fácil, mas o problema é que nós vamos desistindo no caminho. Nós vamos desanimando e não é da vontade de Deus que nós desanimemos. O próprio Deus disse para Josué o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Quando? Sempre. Paulo não escreveu que era fácil a vida dele. Pelo contrário, ele escreveu muito mais sobre tempos de dificuldade do que tempo de bonança. Mas ele falou, eu aprendi a viver com sobra e aprendi a viver na falta. Significa que tem momentos que vai haver falta, tem momentos que vai haver sobra. Para que nós possamos usufruir dos momentos de sobra, nós temos que estar dispostos a passar pelos momentos de falta. Para que nós possamos usufruir do momento de subir lá no pódio e ganhar uma medalha, nós temos que estar dispostos a passar pelos 10 quilômetros, se desgastando, perdendo energia, as dores aumentando no corpo do corredor, mas ele não consegue ter a glória da medalha se ele não suportar a dor. E você acha que não dói? Ou se dói? Tenta dar uma volta aqui nesse quarteirão correndo e coloque o propósito, você que nunca correu igual eu, fala, não vou andar, vou só correr, você vai ver como dói. Dói demais. O problema é que nós vemos, vislumbramos e queremos, só vemos o final, não estudamos o começo. E as coisas pareciam muito mais fáceis do que realmente são. Talvez as nossas motivações é que estejam erradas. Entrando no exemplo do casamento, talvez a motivação de casarmos é que não seja mais correta. E nós olhamos para jovens interessadíssimos em casar, e não há nenhum erro nisso. E aí você fala assim, por que você está falando isso? Porque eu sei, porque eu passei por isso. Exatamente assim. E nós que somos da igreja, qual é o nosso principal interesse? Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, e vai ser ótimo. E alguém te pergunta, mas por que você quer casar, irmão? Porque você quer ter um ministério, quer ser pastor, quer trabalhar junto com a sua esposa. Fala, isso também, mas existe um motivo? Não quero nem te contar. E você casa, nós nos casamos motivados apenas, não apenas, mas 98% por causa daquele motivo, 2% pelo resto. Talvez no terceiro mês a gente já descubra que aqueles 98% de motivação não estão sendo correspondidos do jeito que nós imaginávamos. Alguns com um ano percebem isso. Alguns quando já voltam da lua de mel. E alguns pela sua robustez. Com 10 anos. Mas é a minoria, né? Então, quais são as nossas motivações? Quando nós começamos as coisas? Onde está a base daquilo que nós estamos fazendo? Não é da vontade de Deus que nós sejamos frustrados. Nenhum pai quer frustração para o seu filho. Ou quer? Não. Nenhum pai quer que o seu filho seja frustrado. Mas todos os pais querem o quê? Que o seu filho se dê bem. Comece alguma coisa e vá bem. E a Bíblia diz muitas coisas para nós que nos dão entendimento disso, que é da vontade de Deus que nós entremos nas coisas
e tenhamos uma boa caminhada naquilo. Jesus veio à terra com um propósito. E ele veio enviado pelo próprio Deus, o Pai. E ele tinha um propósito. E nós podemos ver pela Bíblia que houve um momento, pelo menos, claramente, em que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, rapidamente ele falou: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele foi. Jesus tinha o objetivo, Jesus tinha o propósito. Irmãos, nós somos filhos de Deus, temos as mesmas competências e temos as mesmas ferramentas que Jesus tinha. É lógico que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus tinha a plenitude do poder, e tem. Como homem, ele tinha dentro dele a plenitude do poder. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês um ajudador, para que você seja capaz de fazer todas as coisas que você precisa fazer. E o próprio Jesus falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As mesmas paixões ou as mesmas tentações pelas quais vocês vão passar, eu também passei e eu pude resistir e consegui. Então vocês conseguem também. Então, é importante que nós estejamos animados a passar por situações, muitas vezes, adversárias ao objetivo que nós temos. Mas nós não podemos ser como crianças, meninos inconstantes. E se começar a doer o dedinho, nós temos que pensar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não posso parar, eu tenho um objetivo. Irmãos, por que na igreja começou a ter as mesmas tendências mundanas de começar a aparecer gente desistindo do casamento? Porque nós, na igreja, começamos a entender do mesmo jeito. Ah, é muito difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Acontece que nós não fizemos um contrato quando nós nos casamos. Nós temos uma aliança. E quando nós temos uma consciência de aliança, todos nós temos que saber que o meu casamento e o seu é para sempre, até que a morte nos separe. E não adianta você querer desistir. Não dá para desistir. Agora, quem que vai trabalhar para que o vinho seja renovado? Você vai falar assim: Jesus, mas alguém teve que acionar Jesus. Alguém teve que ir até Jesus e falar: Jesus, por favor, olha, o vinho aqui acabou, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu não estou tendo mais forças para continuar esse negócio. O vinho aqui, nessa situação, acabou ou está acabando. E aí, você vai contar com o seu ajudador, que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, para que aquele vinho seja renovado, a alegria seja renovada na sua vida. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Talvez nós estejamos sendo levados por esses ventos e essa onda de desânimo e não conseguimos entender a vontade de Deus para nós. Ah, mas acontece que as coisas estão difíceis. Ah, mas acontece que não está dando certo. Ah, mas acontece que é a crise. Ah, mas acontece que essa mulher é dose. Ah, mas acontece que esse homem eu não aguento mais. Ah, mas acontece que essas crianças. Ah, mas acontece que o meu chefe. Irmãos, e nós estamos fazendo a nossa parte? O problema é que nós sempre queremos que os outros façam a parte deles bem para nós. Mas nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Jesus não indagou assim: ah, mas esse noivo é um irresponsável. Não há isso aqui no texto. Jesus não questionou: puxa vida, mas será que o mestre de cerimônia não fez as contas corretamente? E agora eu tenho que
manifestar aqui a minha glória para poder ajudar esse cara irresponsável? Não, Jesus não questionou isso. Quando Maria chamou, Jesus foi lá e fez. E Maria também não ficou preocupada quem foi o culpado. E o grande problema das nossas vidas, e tem sido, na maioria, esse. E você pega alguém para conversar, falar, irmão, mas por que você está desanimado? Ah, porque você não sabe como é meu pai. Ah, a minha mulher. Ah, sempre alguém, olha irmão, você não sabe, eu estou querendo sair desse trabalho, é porque você não conhece o meu chefe. Eu vou lhe dar uma notícia, o próximo, a chance dele ser pior é enorme. Ah, eu não aguento essa escola que eu estou estudando, porque aqui os professores não são do jeito que eu queria. Está muito difícil. Aí você vai mudar e é difícil também. E quem é que tem que se esforçar? Eu. Quem é que tem que mudar? Eu. Quem é que tem que melhorar em relação àquilo? Eu. Ah, mas essa corrida aqui está muito complicada. Eu vou tentar pegar uma um pouco menos, com menos subidinhas. Só com descidinha. Não tem jeito, irmão. Imagina você achar uma corrida que só desce. Não, onde é que vai acabar? No Japão. Não tem como, né? Tudo tem que ter subida, tem que ter descida. E tem que ter subida e descida. É normal. A não ser que você pegue uma coisa totalmente planinha. Mas qual é a graça? Se não houver desafio, se não houver nenhum esforço, que glória há nisso? Que glória há nisso? Outro dia eu ouvi uma fala de um professor, talvez você já tenha ouvido falar dele, se chama Mário Sérgio Cortella, e ele falou que um rapaz espanhol estava participando de uma corrida, e quando ele estava chegando, ele era o segundo, e aquele que estava na sua frente pensou que já tinha acabado. E ele pensou que já tinha acabado e foi parando. Quando ele foi parando, o espanhol não foi esperto, mas ele foi honesto. E ele chegou e empurrou. Ele falou, não acabou ainda, vai, você é o primeiro. E ele acabou em segundo. E as pessoas perguntaram, mas por que você avisou ele? Por que você não passou e ganhou? Ele falou, que glória há em eu ganhar desse jeito? Ele ganhou a corrida. Acontece que ele teve lá uma distração. Mas eu não quero ganhar desse jeito, eu quero ganhar ganhado. Se eu ganhar, eu quero que seja do jeito certo. Porque que honra haveria em só fazer as coisas que aí tudo moleza. Talvez você olhe, nós olhemos hoje, e eu peço a permissão aqui do pastor Disseu e do irmão Getúlio, puxa vida. Antes disso eu vou falar, eu aprovo. Eu dei lá o meu voto, sim. Mas aí alguém de nós pode falar assim, por que o Getúlio? Usa bigode? E eu aqui? Mas você não vê o que foi visto na vida do Getúlio. Os caminhos que ele já percorreu, as provas pelas quais ele passou, o fogo para que, aquilo que a Bíblia diz, para que o ouro seja aprovado. Existe um motivo para que as coisas aconteçam. Nós não entendemos muitas vezes, ou na maioria delas, os motivos, mas existem motivos para que as coisas aconteçam. Nada é por acaso. Ninguém chega aonde está por acaso. E nós temos visto uma realidade bem triste de pessoas que chegaram meteoricamente a posições e agora estão despencando com muita vergonha. Por quê? Chegar bem chegado não é fácil, exige esforço, exige trabalho.
exige sacrifício. Quando se olha um casal e você fala, puxa vida, olha que casal abençoado. Irmãos, o pastor Rui fala nos casamentos quantos quilos de sal já foram consumidos por esse casal. E por que sal? Porque sal demora a ser consumido mais do que as outras coisas, né? Açúcar você come rapidinho, mas sal demora. Então quantas coisas já se passou aquele casal? E você olha filhos e fala assim, olha só que filhos abençoados, eu queria ou eu quero que os meus filhos sejam daquele jeito. E você não enxerga o trabalho que dá ter filhos que sejam daquele jeito. E nós às vezes achamos que dá para comprar essas coisas na prateleira. Comprar um ministério, comprar filhos, comprar um casamento, comprar uma profissão, comprar um cargo. Não dá, irmãos. Exige esforço, exige dedicação, exige oração, exige tempo com Deus, exige uma série de coisas. Há um tempo atrás, novamente o pastor Antônio, citando ele mostrou uma conta aqui. Eu não sei se você lembra, mas ele falou, existe uma junção de coisas para que você tenha o resultado. E a principal ação naquela conta que ele mostrou era tempo com Deus. Então, isso falando das coisas espirituais. E quando nós vemos pessoas indo bem na sua jornada, nós olhamos, puxa vida, por que Paulo escreveu tantas cartas e não Pedro? É só a gente ler Atos e nós vamos perceber o quanto que Paulo se gastou e se deixou gastar. Não que Pedro não tenha feito, mas Paulo correu muito mais. E ele mesmo fala, olha, eu corri muito mais do que os outros. E Paulo, ao contrário de Pedro, não andou com Jesus como discípulo na terra. Então nós queremos que as coisas aconteçam para nós. Mas nós não queremos arcar com o sacrifício do caminho das coisas. Mas eu quero dizer para você que se você porventura, de repente, estava desanimado em alguma área da sua vida, seja ela espiritual, material, no seu trabalho, no seu casamento, eu quero dizer para você que a pessoa que pode te ajudar está aqui. Não sou eu, não é o pastor, não são os irmãos da igreja, mas é o próprio Jesus, através do Espírito Santo. Ele é quem pode trazer esse ânimo novo para nós. Amém? Você acredita nisso? E eu quero que você saia daqui hoje animado. Nós vamos daqui a pouco cear. Nós vamos trazer memória e fazer memória aquilo que o sacrifício de Jesus por nós. Irmãos, e eu creio que esse é um momento maravilhoso para as nossas vidas. Não é apenas um ato religioso. Eu preciso tomar ceia porque senão, puxa vida, não bati lá o meu cartão. Não use a ceia dessa maneira. Esse é um momento maravilhoso. É vida para as nossas vidas. Você está fazendo memória ao sacrifício de Jesus em meu favor e em seu favor. A vida dele sendo injetada em nós, não pelo elemento físico, mas pelo Espírito, porque você e eu somos seres espirituais. Você não está aqui apenas nesse plano físico, mas a Bíblia diz que você e eu estamos assentados com Cristo à destra de Deus. Você não acha isso poderoso, não? Irmãos, isso é tremendo. Nós não podemos encarar as coisas mais do jeito normal. Não podemos começar alguma coisa falando, se der eu chego lá. Não, para você tem que dar. Quando eu comecei a trabalhar, o meu pai falava, não só para mim, mas para o Rafael e para a Renata, vocês têm que ser o melhor. E eu acredito nisso. Isso é ganância? Não, isso é ter a convicção de que nós somos filhos de Deus e nós temos a mente de Cristo. Irmão, se eu me propus a ser marido, então eu tenho que ser o melhor marido. Se você se propôs a se casar, você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor marido. E se você se propôs, num ato de responsabilidade, de ter filhos, então você vai ser o melhor pai. Você crê nisso? Amém. Essa é a vontade de Deus para nós.
Quando você sai para trabalhar amanhã, você vai ser o melhor funcionário, não mais um. E infelizmente nós temos visto um monte de mais um. Por que as pessoas têm dificuldade? E aí você vai falar assim, não é assim comigo não. Irmãos, eu digo para você, existem esses números de desemprego enormes, mas uma coisa eu lhe garanto, funcionário bom, funcionário diferenciado, dificilmente fica desempregado. Gente boa, gente que olha, o cara chega antes, o cara não é aquele, desculpe o termo, mas aquele pensamento pequeno de que 5 para meio-dia, eu vou almoçar. O horário dele é 5 horas e 10 para 5 ele fala, não vou nem começar, porque não vai dar para terminar. Não passa 1 minuto, mas só quando é 7 horas da manhã, dá aquela voltinha. Não começa também 5 para 7, começa 7 e 2, 7 e 3. Se eu estiver falando alguma mentira, e se me perdoa, eu nem estou lá no seu trabalho, hein? Se é assim, ó. Mas é fato. Irmãos, nós deveríamos ser os melhores, os mais exemplares. Não ia faltar emprego para nós nunca. Sabe qual é o problema? É que nós somos os primeiros a querer reivindicar os nossos direitos, mas não trabalhamos nos nossos deveres. As coisas estão difíceis? É claro que estão. E eu passei por isso. Há 6 anos atrás fiquei desempregado. E olha, terrível ficar desempregado. Mas eu não sosseguei. E eu orei, eu já contei o testemunho aqui. E Deus foi fiel. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu nunca perdi isso de vista, o que o meu pai falou. Você precisa ser o melhor. E eu não estou disputando para ser o melhor. Mas eu faço do melhor que eu posso. Como se eu estivesse fazendo para Deus. Mas Deus não é o seu patrão. Mas o meu patrão vai me reconhecer se eu estiver fazendo para Ele como se eu estivesse fazendo para Deus. Irmão, se você entrar num curso para fazer, não faça de maneira relaxada. Faça bem. Faça para você ser o melhor aluno. Dê o seu melhor. Se você entrou no casamento, dê o seu melhor. Pare de querer ficar esperando que a sua mulher seja a melhor mulher. Seja você o melhor marido. E você vai colher a mulher. A Bíblia diz, aquilo que você planta, você colhe. O problema é que nós só plantamos mal e queremos colher bem. Se você planta como um marido ruim, você vai colher uma esposa boa? Não vai. Então vamos começar a plantar bem. Mas talvez não seja o seu motivo. Talvez você esteja desanimado por uma série de outras coisas. E eu quero convidar você a orarmos juntos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são as coisas pelas quais você está passando. Eu não sei se o seu casamento está indo maravilhosamente bem. Eu não sei se os seus filhos estão do jeito que você gostaria que estivesse. Eu não sei se o trabalho que você está é aquele trabalho que você gostaria de estar. Eu não sei se o curso que você está fazendo está indo do jeito que você está. Cada um de nós vive uma situação, irmãos. Cada um de nós aqui vive uma história diferente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e Ele pode reanimar você nessa noite a continuar no seu propósito e não deixá-lo desanimar. Você crê nisso? Amém. Vamos orar por isso? Coloque-se em pé. Eu quero animá-lo a você orar. Cada um de nós, como eu disse, tem uma situação, tem uma história. E nós vamos orar agora juntos como igreja. E você que está bem, você que está revigorado, você que está voando baixo em todas as áreas, ore pelos seus irmãos. Mas você que não está, ore. Coloque isso diante de Deus. E se você quiser que nós oremos juntos depois, ao final, você pode vir aqui e nós vamos orar juntos. Qualquer um dos pastores, você pode vir aqui, nós podemos orar com você. E vai ser uma bênção. Mas ore, porque o Espírito Santo está dentro de você.
Ele é o seu ajudador, Ele é o nosso ajudador. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar com você, dentro de você, alguém que pode te contar coisas maravilhosas de Deus. Coisas que o seu ouvido não ouviu, que os seus olhos ainda não viram e ainda não chegaram ao seu coração. O Espírito Santo que está dentro de nós, Ele pode nos ajudar a conhecer essas coisas, amém? Então ore pela sua vida, ore por isso que talvez você esteja desanimado, para que nesta noite haja um ânimo novo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos porque nós não viemos aqui para participarmos ou assistirmos mais um culto, Senhor. Mas nós estamos aqui porque a tua palavra é a verdade e nós entendemos pela tua palavra a importância de estarmos congregados. Pai, nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha com um renovo para as nossas vidas. Que o Senhor venha com um renovo para cada um de nós, em todas as áreas. Senhor, se algum dos nossos irmãos aqui está precisando ser renovado no seu casamento, se algum dos nossos irmãos aqui está precisando ser renovado no seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério, na sua paternidade, Senhor, se porventura o diabo tem colocado na cabeça de alguém aqui que essa pessoa não pode, não é capaz, Pai, se há alguém aqui que tem sido atingido por um sentimento de depressão, nós repreendemos nesta hora toda ação maligna contra a vida dos nossos irmãos e nós declaramos a libertação para todos nós. Senhor, que haja um ânimo novo nesta noite para todos nós, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, naquilo que nós estejamos precisando, seja no nosso casamento, seja no nosso ministério, Senhor, seja na nossa vida contigo, Pai, nós te pedimos um ânimo novo para nós hoje. Senhor, pela tua palavra nós acreditamos que assim como o Senhor chegou naquele lugar, naquela festa, e o Senhor fez a transformação da água em vinho, nós acreditamos que hoje, Senhor, neste momento, o Senhor pode transformar o nosso desânimo em ânimo, a nossa tristeza em alegria, pela tua palavra, Senhor. Pai, nenhum de nós está dotado em si mesmo de capacidade para isso, mas nós cremos que pelo Teu Espírito nós podemos chegar a isso. Pela Tua palavra nós podemos chegar a isso e nós acreditamos, Senhor. Nós queremos ter fé suficiente para não sermos inconstantes, mas para sermos exemplos, Senhor. Pai, que as pessoas possam ver através de nós a Tua vida, que as pessoas possam olhar para nós e querer copiar, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós exemplos, e é para isso que nós oramos nesta noite, para que possamos sair daqui animados a sermos essas pessoas, a sermos os melhores funcionários, a sermos os melhores irmãos, a sermos os melhores servos. Pai, ache em nós pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a dar a sua vida em favor do ministério, pessoas dispostas a dar a sua vida em favor da vida de outro irmão, Pai. Senhor, nós queremos ser parecidos contigo, não queremos ser inconstantes como crianças, mas nós queremos ser constantes. A tua palavra diz: amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, nós queremos viver essa palavra, porque nós sabemos que o nosso trabalho não é vão em Ti, Senhor. Nós não estamos buscando sermos galardoados pelo homem, mas nós queremos entender que o nosso galardão está com o Senhor. Nós estamos trabalhando para Ti, Pai, e o nosso trabalho não é vão. O nosso esforço não é vão, porque nós estamos fazendo da melhor maneira e não de maneira relaxada, porque nós não queremos ser malditos, mas nós queremos ser bem-aventurados. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos anima nesta noite a sermos bem-aventurados, 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 terras boas, terras que vão sair daqui e vamos dar frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor, sendo
bons, sendo melhores, não por nossa causa, mas porque o Senhor está em nós. Porque nós carregamos dentro de nós a própria vida de Deus. Vendo o Senhor em nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Anima-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.